Então agora a gente vai falar um pouco de dermatite atópica. Dermatite atópica é um assunto bem importante porque a gente atende muitas crianças com dermatite atópica. Cada vez mais a gente tem sido capaz de diagnosticar dermatite atópica nos adultos, por exemplo, uma mulher que abre um quadro durante a gravidez, e mesmo no paciente idoso. Na época em que eu fiz residência, a gente imaginava que a dermatite atópica era coisa de criança. 85, 90% dos casos se iniciavam até os 5 anos de idade. Hoje a gente pensa diferente. Nossa acurácia diagnóstica melhorou. Tem outras situações que a gente foi incorporando ao próprio diagnóstico da dermatite atópica por semelhança na fisiopatologia, nos mediadores, nas interleucinas envolvidas, não é? Como o caso do prurigo nodular. Então, importante que a gente tenha uma boa consciência do diagnóstico da dermatite atópica e que é extremamente difícil de você confirmar para o pai, para a mãe, que o filho deles tem dermatite atópica, porque não há um exame de sangue, não há um exame da pele que deixe este diagnóstico absolutamente estabelecido de forma 100% concreta. Veja, se você faz biópsia e vem um eczema pode ser eczema de contato, eczema seborreico, podem ser vários os eczemas. Se você tem uma IgE aumentada, várias doenças alérgicas têm IgE aumentada, então não há nenhum exame de sangue nem da própria pele que nos leve a uma certeza diagnóstica. O diagnóstico na dermatologia da dermatite atópica é feito através dos critérios de Hanifin e Raika, que são divididos em critérios maiores, você precisa de 3 dos 4 critérios, ou critérios menores, né? 23 critérios menores, e aí cada 3 critérios menores equivalem a um maior. Então os critérios maiores, prurido, deve ser uma doença que coça, localização, faces extensoras dos membros e face poupando maciço centrofacial antes dos 2 anos de idade. Depois dos 2 anos de idade é que tem a localização clássica que você pensou, faces flexoras das grandes dobras. Então, prurido, localização, cronicidade e antecedente pessoal e ou familiar de elementos da tríade atópica, rinite, asma e dermatite atópica. Você precisa ter 3 dos 4 critérios. Entre as dobras acometidas na dermatite atópica não estão virilhas e axilas. Aí você tem os critérios menores, que são 23. Gosto de saber dos critérios menores porque muitas vezes, depois que o paciente sai daquele quadro mais grave da infância, melhora na adolescência e início da vida adulta, e isso acontece num percentual grande de pacientes. 20% das crianças têm dermatite atópica na infância e em metade delas o quadro desaparece. Aí você tem algumas em que sobra alguma coisa, e muitas vezes o que sobra são os critérios menores. Uma queilite descamativa, uma queratose pilar, um prurido quando transpira, prurido quando usa tecidos de lã, eczema mamilar, conjuntivite, IgE aumentada, ptiríase alba, prega infrapalpebral de Denny Morgan, são todos critérios menores para o diagnóstico de dermatite atópica. Ictiose, né? A dermatite atópica, por sua vez, tem uma relação com deficiência de filagrina, e filagrina defeituosa é o defeito da ictiose vulgar, né? Essa daqui é uma imagem clássica de dermatite atópica, placas liquenificadas nas faces flexurais das grandes dobras. Essa descrição do exame dermatológico remete você necessariamente para dermatite atópica, né? Então, placas liquenificadas nas faces flexurais das grandes dobras. Como quando você fala em nódulos dolorosos mais palpáveis do que visíveis nos membros inferiores. Isso daqui é descrição de eritema nodoso. Placa hipocrômica com alteração de sensibilidade térmica. Isto é hanseníase. Então, tem algumas descrições que remetem você a um diagnóstico propriamente. Ptiríase alba, por uma diminuição na capacidade de transferência de melanina do melanócito para o queratinócito. A pele da criança acaba ficando com essas manchinhas, que todo familiar acha que é verme, acha que é micose. Eu muitas vezes faço exame micológico direto para falar assim, não, tem a ver só com o sol do dia a dia mesmo. Não é sol de praia, sol de piscina, porque ainda tem o seguinte, o paciente aqui no Brasil mora num país tropical, com uma alta insolação, e fala, não tomo sol. Tá. Se você não tomasse sol, você teria a cor da pele que está embaixo da sua calcinha, embaixo do seu sutiã, que é uma área coberta por 2 camadas de roupa. Se você não tem essa cor, é sinal de que você toma sol no seu dia a dia, né? E o sol do dia a dia é o que está relacionado ao próprio desenvolvimento da ptiríase alba. Hidratação
proteção solar, não tem muita coisa a fazer aqui. Não é verme no intestino de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Também não é vitiligo, não é micose, pede micológico direto até para mostrar para o paciente que não tem malacésia em excesso aí nessa pele. Tratamento de dermatite atópica, a gente vai ter alguns consensos. Então, eu vou colocar aqui um misto dos guidelines da Academia Americana, do CILAD, que é latino-americano. Vou colocar algumas coisas aqui que são interessantes, né? E algumas coisas que vêm de artigos dos anais brasileiros de dermato. Então, cuidados gerais, informar aos pais ou ao doente sobre a natureza da doença. 20% das crianças têm, metade vai continuar tendo ao longo da vida adulta. Não há cura, há um controle. Há uma tendência à melhora na adolescência e início da vida adulta. Eventualmente, alguns pacientes também melhoram ali pelos 5, 6 anos de idade. A amamentação nos primeiros 6 meses parece retardar o início da dermatite atópica, mas parece não ter um efeito preventivo no desenvolvimento da doença. E os probióticos também parecem ter algum papel, diminuindo um pouco a prevalência da doença, mas a gente ainda caminha, né, no uso dos probióticos. Há uns 10, 15 anos a gente falava de probióticos genericamente. Hoje a gente fala de probióticos para dermatite atópica, probióticos para acne, a gente tem probióticos para doenças específicas, para psoríase, né? Muito bom. Então a amamentação parece que só retarda o desenvolvimento do quadro clínico. Não sou detrator aqui da amamentação, muito pelo contrário, mas pode atrasar o início, mas não diminui a prevalência. A gente tem soluções, inclusive, fáceis, já prontas na farmácia. Por exemplo, o Probiatop, que pode ser usado para prevenir o desenvolvimento de dermatite atópica. Aqui um estudo da doutora Flávia Dor, 56 crianças, de 6 meses a 12 anos, usando sachê de 1 grama com algumas bactérias. Melhora significativa do SCORAD, né? Um resultado, então, interessante, ó, redução do SCORAD, do score de dermatite atópica, score de atopic dermatitis, né, SCORAD. O banho é uma matéria bastante polêmica e várias vezes que eu posto sobre banho no meu Instagram, é super encaminhado isto. Curtido, compartilhado, né? Porque o que acontece? É mais ou menos consensual que o banho deve ser curto, com água de morna fria e que não deve usar sabonete ou o mínimo possível de sabonete e tem uma porção de coisas. Vá lá. Cadê o estudo mostrando claramente que o banho curto com água de morna fria melhora a dermatite atópica? Há uma carência disto, né? Ah, mas quando eu uso água quente para eu lavar o prato, a gordura sai mais fácil ali com o detergente, a gordura sai mais fácil com água quente. Sim, é o prato, cara. A sua pele é diferente, você é diferente. Você não pode pegar o conhecimento assim da vida real e transpor para o que acontece lá em cima do seu queratinócito na pele. Não é assim que as coisas funcionam. Grosso modo, a gente orienta sabonetes que têm um pH mais próximo do pH da pele, 4,5 a 5,5 é o pH da pele, e que costumam ser os sabonetes líquidos. Existem sabonetes infantis na forma de barra que tem pH assim 8, 9, pH muito diferente do pH da pele, que desestabilizariam a bicamada lipídica, aquela camada de gordura que protege a nossa pele. Então, sabonete com um pH mais próximo de 4,5 a 5,5. Olha só, a gente encontra artigos até bem recentes, ó, 2021, dermatite atópica e banho. Este artigo aqui, que é um artigo de revisão, diz que é o seguinte, olha, banhos mais frequentes, 1 a 2 vezes ao dia, melhoram significativamente os sintomas da dermatite atópica do que pacientes que tomam menos banho. Em ambos os casos, você usa hidratante logo após, né, para tentar manter um pouco da umidade da própria água do banho, mas veja só então, more frequent bathing, 1 a 2 vezes ao dia, melhora os sintomas significativamente. Então, tomar mais banho, eventualmente, parece que melhora mais. É claro que aqui a gente tem o seguinte, né, brasileiro toma muito banho. Nos países do hemisfério norte, às vezes as pessoas nem tomam banho todos os dias. Então, sim, né, para elas, tomar mais banho significaria tomar banho 1 a 2 vezes ao dia. Aqui no Brasil, dependendo do estado em que você mora, você toma 5 banhos no dia, não vai aumentar isso para 10, não faz sentido. Mas também quero dizer o seguinte, então não vai privar a criança da água numa boa temperatura, né, e dos 2 banhos no dia, às vezes está quente, né, está com vontade de tomar banho, ou está frio, aquela água quentinha do banho é agradável. Não prive a criança de 2 banhos no dia, porque tomar menos do que 2 banhos provavelmente até pioraria a dermatite atópica dela. E o que eu falei do sabão, né? Até a gente preconiza sabão com um pH mais próximo do pH da pele. Mas, quando a gente estuda
paciente atópico, de um lado ele usa sabonete no banho, do outro lado ele não usa, não há diferença na evolução da dermatite atópica. Então, embora a gente sempre fique pensando que o sabonete vai destruir a bicamada lipídica, vai remover a gordura, que já é pouca, paciente atópico tem deficiência de ceramidas, quando a gente vai até a literatura, não é bem o que a gente encontra. A gente encontra que usar ou não usar sabonete não faz nenhuma diferença do ponto de vista da gravidade da dermatite atópica. Aqui a gente tem listinha, né? Por exemplo, quando a gente pega sabonetes, sabonete infantil em barra, o sabonete do Tom e Jerry, suave, pH 11,24. Veja só, é muito longe, muito distante. Xuxinha amarelo, 10. pH da pele é 4,5, 5,5, olha só isto. E quando a gente pega então os sabonetes líquidos, né? Sabonetes líquidos pH 6, 7, aqui pH 6,52, né? Da galinha pintadinha, pH 4,4 Johnson's Hora de Brincar. Você vê, com o sabonete líquido você consegue ter um pH mais próximo do pH da pele, sempre questionando a real importância deste ou daquele sabonete, ou até de não usar sabonete, que parece que não melhorou a vida do paciente atópico. Sobre hidratação, a gente tem sido muito bombardeado com hidratantes muito mais caros, né? Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, vai numa Walgreens, lá numa farmácia, aí o Cetaphil custa $10, Neutrogena Body Care $5. Então 10 e $5. Aqui no Brasil o Cetaphil já chegou a custar R$180 e Neutrogena Body Care R$15, diferença de 12 vezes no preço. Estados Unidos, diferença de 2 vezes no preço. Brasil, diferença de 12 vezes no preço. Não faz o menor sentido. A maior parte dos hidratantes tem composições muito parecidas. Reconheço para você que quando eu passo Cetaphil na minha pele, eu sou peludão, meus pelos ficam menos engruvinhados. Para mim é muito mais agradável cosmeticamente usar um CeraVe, um Cetaphil, Epidrate, Fisiogel. Mas do ponto de vista de hidratação, de manutenção de água na pele, corneometria, manutenção de água na pele, não há uma grande diferença, né? Então você pode usar um Neutrogena Body Care. Tem aqui água, aí tem a glicerina que atrai e retém a água, petrolato, vaselina que forma um filme protetor, álcool graxo que também forma filme protetor, dimeticone, silicone forma filme protetor, aveia coloidal que aumenta a osmolaridade, dióxido de titânio para deixar branquinho, né? Para você achar que o hidratante é puro porque ele está bem branquinho, vitamina E que é um antioxidante. Então você pode usar esse daqui, ele vai ser muito semelhante. Outras formas de Neutrogena também. Só que, seja lá o hidratante que o seu bolso permitir que você use, você deve usar 200 a 400 gramas por semana, 1 a 2 frascos por semana. Veja só, esse estudo aqui foi feito com o Cetaphil. No início do estudo, os pacientes usavam mais ou menos 50 gramas de hidratante por semana. Ao fim do estudo, mais de 400 gramas de hidratante por semana. Severidade do eczema atópico reduziu 89%. Veja, então é isto que você deve guardar. Não importa se você vai usar um hidratante caro ou um hidratante barato, importa muito a quantidade. Já há alguns anos eu dou esse tipo de orientação para o meu paciente, e os pacientes adoram, que eles são libertados dos hidratantes mais caros e passam a usar os mais baratos. Ah, mas quando eu usei Vazenol, deu coceira, o cheiro me incomoda. Sim, aí é uma susceptibilidade individual, não use este. Tente outro mais barato, e outro, faça por tentativa e erro. Já que é uma coisa que você vai usar por toda a vida, ainda que você compre um Vazenol, não deu certo isso daqui comigo, vou ter que doar, perdi aqui R$10, R$12, não tem problema. Você tenta outro depois, é baratinho, né, para você tentar. Esse estudo aqui, inclusive, tinha 51 pacientes, né? O Cetaphil, inclusive, como eu falei numa das nossas discussões sobre psoríase, o Cetaphil usa de propaganda que é livre de ureia, para você guardar mais uma vez que a ureia não é o hidratante por excelência do dermatologista. A gente não gosta mais de usar, a gente prefere outras coisas que formam polímeros, que formam filme protetor sobre a superfície da pele, né? A gente usa bastante hidratante que tem vitamina E, que é o antioxidante que a gente mais tem na pele. A gente usa hidratante, no caso do Cetaphil, que tem vitamina B5, pantenol, que é cicatrizante, estimula a reepitelização. É muito interessante. Adoro pantenol, Bepantol para passar numa área que está irritada, numa área que tem fissura de coxa que atrita, num lugar que machucou. Quando o paciente me pede um creme cicatrizante, Bepantol, Pantenol, excelente. Veja só, tem efeito inclusive protetor contra sabões. Aqui quando você usa só o sabão na superfície da pele, lauril sulfato de sódio, e você avalia o eritema, nota 4. Quando você usa o Bepantol antes
e depois você lava a pele com lauril sulfato de sódio, nota do eritema cai de 4 para 2,4. E isto vai só melhorando com o passar do tempo. O efeito protetor do Bepantol, do pantenol, da vitamina B5, é só melhorado com o passar dos dias de uso. Então, pomadinha cicatrizante, pomadinha protetora para a pele, Bepantol. O Bepantol tem lanolina, então só não deveria ser usado para paciente que tem alergia à lanolina, e que é uma preocupação. Muito bom. Corte da unha, quando você tem dermatite atópica. Sim, cortar a unha das crianças 2 vezes na semana. Quem tem bebê em casa sabe que o bebê se arranha, que a gente até bota luvinha, né, porque a unha cresce muito rápido. Quando você se coça, você destrói queratinócitos, libera alarminas, né, libera DUNPs, padrão molecular associado a dano do queratinócito. Você libera os DUNPs e isso estimula a resposta imune inata. Então, coçar leva a mais inflamação e a mais coçadura. Então, não deixe o paciente ter um instrumento da coçadura, porque só vai retroalimentar o ciclo. Alimentos. Então, o ser humano tem uma fixação em excluir alimentos da dieta, mesmo que não faça o menor sentido. Então, o paciente tem lá uma alergia, ele fala que não vai comer carne de porco, não vai comer linguiça e alimento com corante, porque ele tem urticária. Olha, a tartrazina, que é o corante amarelo, tartrazina, era uma coisa que a gente discutia lá no início dos anos 2000, quando eu fiz residência. Hoje, pergunto em aulas do professor Paulo Criado. Professor, tartrazina é importante para quem tem urticária? Não, nada disso. É extremamente raro que os corantes tenham algum papel. Então, o mesmo a gente vai falar aqui da dermatite atópica. Há os pacientes que você faz o desafio alimentar e que tem de fato alergia a ovo, leite, trigo, soja, amendoim, mas faça o desafio alimentar. Não se contente só com uma IgE alta, um prick test positivo, não faça isso. Faça o desafio alimentar. Então, usou e teve sim piora da dermatite atópica quando comeu ovo, leite, trigo, soja, amendoim, sendo que, inclusive, isto é mais comum, esta alergia alimentar piorando a dermatite atópica nos primeiros anos de vida. Depois o paciente sofre a marcha atópica, né? Deixa de ter alergia alimentar e passa a ter alergia respiratória. Partindo, então a gente falou de hidratação, hidratante bom e barato, dieta papel controverso, banho, papel controverso, reduzir o banho, reduzir a temperatura da água, deixar de usar sabonete, tudo isso papel controverso. Tome o banho do jeito que você preferir, desde que você use 200 a 400 gramas de hidratante por semana, 1 a 2 frascos por semana. Vai ter que usar o hidratante barato, porque se usar o hidratante de R$200, vai gastar R$10.000 no ano só em hidratante. É impossível, é infactível para a maior parte de nós. E aí a gente tem os tratamentos médicos, né, os remédios. Corticoide, preferência pelos de baixa potência, média potência no máximo, hidrocortisona, mometasona. Mesmo em grandes superfícies corporais, o risco de inibição do eixo hipotálamo e hipófise adrenal é pequeno. Ele seria maior em crianças que têm menos de 2 anos com doenças muito severas. Mas essa questão assim, de absorção, né, do corticoide ela é super bem estudada. Por exemplo, passar clobetasol no rosto aumentaria o risco de ter catarata e glaucoma? Tem estudos lá com pacientes até os 40 anos de idade. Os atópicos que tiveram catarata e glaucoma são os que abusaram de corticoide oral, não os que passaram corticoide de altíssima potência no rosto. Então veja só, não tem essa absorção aqui, piora do olho, não tem a absorção e inibição de eixo hipotálamo e hipófise adrenal como um evento constante, frequente, uma preocupação cotidiana para nós. Não quer usar corticoide? Pode usar inibidor tópico de calcineurina, vai ter propriedades anti-inflamatórias, pimecrolimus a partir dos 3 meses de idade, 2 vezes ao dia, tacrolimus a partir dos 2 anos de idade, 0,03, a partir dos 16 anos, 0,1. São bem anti-inflamatórios, Ricardo, o pimecrolimus e o tacrolimus? Não. Quando você compara a potência é semelhante à da hidrocortisona. Pega um tacrolimus, 0,03, 0,1, vai ser semelhante a uma hidrocortisona. Então, não vá prescrever tacrolimus, pimecrolimus, achando que você está prescrevendo um negócio superlativo. Isso daqui é mais anti-inflamatório do que o clobetasol. Nada disso, não é assim. Então, corticoide tópico. Eu vou depois esmiuçar isso num algoritmo, né? Além de corticoide tópico, de hidratante, os tratamentos sistêmicos. Antibiótico.
só se houver infecção. Vivi uma época em que a gente falava da teoria dos superantígenos e que a gente prescrevia antibiótico mesmo na ausência de infecção. Pouco benefício, não faça isto. Corticoide sistêmico. A gente não preconiza abertamente o seu uso, mas algumas vezes a gente usa. Eu vou nas aulas aí das sumidades, dos grandes dermatologistas do país, e muitas vezes eu vou conversar com o professor no fim da aula e falo assim, professor, uma pergunta que eu gostaria de ouvir uma resposta bem honesta. Quando é que foi a última vez que o senhor usou corticoide sistêmico para tratar dermatite atópica? Ah, Ricardo, usei semana passada. Então, sim, é possível. E vou até fazer uma proposta aqui de uso, fotografia antiga que eu tenho de slide da aula do professor Proença. Mini pulso do Dr. Proença. E claro, tratamentos sistêmicos ainda os novíssimos, né? Inibidores da JAK e biológicos. Então, sem sinal de infecção, a gente não vai usar antibiótico. Os antihistamínicos, olha, a gente também não vai usar. Porque o prurido na dermatite atópica, ele não é mediado por histamina, não é estaminogênico. Ele é mediado pela interleucina 31, em grande parte. Então, não adianta usar o antihistamínico. O paciente ainda fica achando assim, porque quanto mais sono der, maiores as propriedades antipruriginosas do antihistamínico na dermatite atópica. Nada disso, né? Porque, inclusive, o sono tem a ver muito com a ação no sistema nervoso central, receptor H1 e H3, e não com a ação na periferia. Então, não tem uma relação estreita entre sonolência e poder antipruriginoso, né? Não use antihistamínico, né? Agora, estou falando que não tem uma relação entre sono e poder antipruriginoso, até porque o prurido na dermatite atópica não tem a ver com histamina, tem a ver com interleucina 31. Nemolizumab é um biológico que está para entrar no nosso mercado, que atua exatamente na interleucina 31, que é a do prurido na dermatite atópica. Beleza. Mas e se eu quiser usar o antihistamínico para a criança dormir melhor? Também é uma possibilidade. Também converso com essas sumidades aí, com os grandes professores. Falo assim, professor, o senhor prescreve antihistamínico para a criança dormir? Sim, prescrevo, porque é um inferno quando a criança não dorme, a família toda não dorme. Então, para não dar Rivotril gotas, vou dar o antihistamínico e fazer a criança dormir. É possível, mas não pense que você está dando o antihistamínico pelo seu poder antipruriginoso. É para dar sono. Aí, como eu falei, né? O anti-interleucina 31, nemolizumab, é o que vai entrar aí no mercado para tratar exatamente a interleucina envolvida no prurido da dermatite atópica. Existem outras opções para tratar a dermatite atópica, né? Imunomoduladores, interferon, imunoglobulina, sedativos, psicoterapia, fototerapia, imunossupressores e biológicos. E recentemente a gente tem alguns pacientes aqui no nosso ambulatório usando inibidor de JAK1, Rinvoq, upadacitinib, com um resultado bem interessante usando a dose mínima diária, 15 mg por dia, um resultado bem interessante. Você desliga o prurido do paciente assim já no dia em que ele começa o tratamento, no máximo no dia seguinte, mas a meia-vida é curta. Essa é uma desvantagem de inibidor de JAK em relação ao biológico. Quando eu uso Dupixent, eu tenho uma possibilidade maior de o paciente ficar um tempo sem a droga, sem voltar a piorar, né? Então, Rinvoq, via oral, pequena molécula, inibidor de JAK, 15 mg dia a partir dos 12 anos de idade, está para ser incorporado no SUS, né? No SUS está para ser incorporado assim, dos 6 meses aos 12 anos, Dupixent, biológico, injetável, inibe interleucinas 4 e 13. A partir dos 12 anos, Rinvoq, inibe JAK1, dos 12 aos 18 anos de idade. Então, do Dupixent a gente tem uma boa experiência aqui, muitos dos nossos pacientes, inclusive judicializando, conseguiram acesso à medicação, né? Do Dupixent para um adulto você usa 600 mg no primeiro dia e depois 300 a cada 15 dias. Resultado excelente, gostamos bastante. Mas, seu dia a dia, você atendeu o paciente no pronto-socorro ou ainda vai pedir todos os exames para fazer uso de biológico, de inibidor da JAK, vai pedir o PPD, vai pedir o IGRA do paciente, vai demorar. O que você faz? Está muito grave. Você não tem experiência com ciclosporina, não vai ter acesso. Então, corticoide sistêmico é possível. Como eu disse, as sumidades também prescrevem corticoide sistêmico, né? E aí tem um jeito interessante de prescrever, que teoricamente diminuiria a chance de ter rebote e diminuiria a inibição de eixo hipotálamo e hipófise adrenal. É o mini pulso de corticoide do professor Proença. Na primeira semana, o paciente vai usar 3 dias seguidos. Na primeira semana, 1 mg por quilo dia de prednisona ou prednisolona. Na segunda semana, 0,75.
Só também 3 dias seguidos. Na terceira semana, só meio miligrama, 3 dias seguidos. E a seguir você ajustaria a dose. Veja só então, 3 dias seguidos, primeira semana 1 miligrama, segunda 0,75, terceira meio. Com isso você diminui o rebote e diminui a inibição do eixo. O professor Proença até mostra lá os slides de paciente dele melhorado, né? O resultado parece interessante, embora ele até faça mudanças da dose do que ele preconiza ali, né, naquele esquema. Mas é uma opção. Ah, Ricardo, não quero fazer isso, quero prescrever do jeito que eu prescrevo, tomando todo dia, 1 miligrama quilo dia e depois vou fazer o desmame. Sim, perfeito, aqui eu estou colocando só um relato, né? Opinião de especialista. Professor Proença, sumidade, opinião de especialista é nível de evidência. Não é o nível de evidência 1A, estudo duplo cego randomizado, meta-análise de estudo duplo cego randomizado. Não é isto, mas é uma evidência para nós. Metade dos pacientes deixam de ter dermatite atópica, né? Quem vai continuar tendo dermatite atópica na vida adulta? Quem tem quadro disseminado em idade muito precoce, quem tem outros elementos da tríade atópica, quem tem antecedente familiar de dermatite atópica e quem tem lesão de cabeça e pescoço, que incomoda demais o paciente, inclusive, né? Aquele pescoço que o paciente coça, o rosto que o paciente coça é muito estigmatizante. Como é que a gente vai proceder, então, no tratamento da dermatite atópica? Então, educar paciente e familiar sobre a cronicidade da doença, vai usar os hidratantes bons e baratos, 200 a 400 ml de hidratante toda semana, evitar fatores exacerbantes na medida do possível, tratar as complicações quando houver, por exemplo, uma infecção secundária, né? Quando houver infecção secundária, você vai prescrever para o seu paciente um antibiótico. Dermatite atópica leve a moderada, Protopic, Elidel ou um corticoide de baixa ou média potência, uma desonida, 2 vezes ao dia, uma mometasona 2 vezes ao dia. Você vai fazer isso por 7 a 10 dias e depois vai manter o paciente só com hidratante. Tá. O paciente não tem um quadro leve a moderado, ele tem um quadro mais importante, ou ele não teve resposta, aí você vai entrar com corticoides um pouco mais potentes. Se tiver uma boa resposta, eventualmente você vai fazer até uma manutenção nos locais em que o paciente tinha lesões, usando inibidor tópico de calcineurina, Protopic, Elidel. Confesso para vocês que na maior parte das vezes os nossos pacientes ou respondem muito bem, fazendo uma boa hidratação e usando os corticoides desonida, mometasona, 2 vezes ao dia por 7 a 10 dias e mantendo depois com a hidratação, o paciente acaba tendo que usar o corticoide de alívio de novo, depois tópico, depois de 30, 45 dias. O paciente, mantendo uma boa hidratação, usa o corticoide muito pouco, de uma maneira que é aceitável, que não vai trazer estria, atrofogênese, né? Sim, mas há o paciente que, inclusive, vai hidratar, vai usar corticoide e não vai melhorar, vai usar corticoide mais potente e não vai melhorar, aí sim entram as outras opções de tratamento, como inibidor da JAK, biológico e eventualmente os corticoides orais e os imunossupressores. Terminamos aqui mais um capítulo.